E aí pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e trazendo para vocês, a primeira parte do capítulo 1, do volume 13. Mas que na verdade seria o capítulo 4, por ser uma continuação do volume 12. Então, já deixe o like aí para fortalecer, é nóis! Se ainda não entrou no grupo do WhatsApp, o link vai estar na descrição do vídeo. Dito isso, vamos para o vídeo. A história começa com Vaija Lajandala, um semi-humano da raça dos Zuastia. Havia sido um longo caminho até o fim do inverno, e o ar ainda estava muito frio, mas isso não era um problema para Vaija, graças ao pelo que cobria seu corpo. Ele estava envolto em uma brilhante pele negra, além de outra capa de roupa por cima, o que faria um excelente isolamento, que o impediria de sentir frio, mesmo se usasse uma armadura de placas inteiras de metal. Entretanto, ele ainda estava tremendo, mas por outro motivo. Raiva. Chamar tal raiva enorme de ira, não seria exagero. Vaija deixou um rosnado baixo escapar, como uma besta carnívora faria, e por isso, estalou a língua de vergonha. Pois, para os Zuastia, fazer sons de animais, era uma prova de que não conseguia controlar suas emoções, sendo ato vergonhoso para um adulto. Mesmo que isso fosse apenas para os Zuastias, já que as outras raças não se importariam com um simples rosnado. Vaija virou suas costas para a cidade humana, que esteve encarando até agora, e retornou para seu acampamento. Mesmo que o comandante supremo fosse Jadalbot, um governante com um poder esmagador, muitas brigas sem sentido surgiriam todos os dias, graças às diversas raças reunidas sobre ele. As forças da aliança semi-humana eram divididas em 3 grupos principais. O primeiro grupo consistia de 40.000 semi-humanos, designados para atacar as forças militares do Reino Santo do Sul. O segundo grupo consistia de 50.000 semi-humanos, responsáveis por manusear e guardar os acampamentos que mantinham os prisioneiros do Reino Santo. O terceiro consistia de 10.000 semi-humanos, que eram responsáveis por escoltar o território no Reino Santo do Norte, resgatando vários recursos, entre outras tarefas. O pessoal ali, no acampamento, eram 40.000 dos 50.000 alocados para manusear os campos de prisioneiros, por isso era natural que estivessem agitados pela quantidade presente. Mas ninguém ousava bloquear o caminho de Vaija, então ele não poderia parar ou diminuir o ritmo. Ninguém no acampamento tinha estômago, ou força de espírito para o ofender, devido à sua aura dominante que o cercava. Nisso, uma tenda especialmente ornada, apareceu em sua visão. Haviam soldados semi-humanos parados à frente dela, mas não eram guardas, e apenas estavam ali para que pudesse atender às ordens dos ocupantes da tenda. Basicamente, eram seus servos. Os semi-humanos tremeram quando Vaija passou por entre eles, e selvagemente empurrou para o lado o tecido pendurado na entrada. Nisso, 5 semi-humanos dentro, imediatamente o olharam com olhos afiados. Esses 5, além de Vaija, estavam entre os 10 mais fortes, membro da aliança dos semi-humanos, com exceção dos demônios. A atitude de Vaija não mudou nem um pouco, sentindo o peso dos olhares, e ele simplesmente riu, e fez um show ao preencher um dos assentos vazios. Mas graças à parte inferior de seu corpo, dava a impressão de que ele estava mais deitado. Apesar dos 5 acenar levemente, Vaija não deu atenção, mas seus olhos se fixaram firmemente no semi-humano que ocupava o assento mais alto. O semi-humano parecia uma cobra, que tinha crescido braços. Suas escamas brilhavam de uma forma úmida, mostrando um bizarro conjunto de cores, que faziam jus ao seu apelido. Rainbow Scalis, escamas de arco-íris. Tais escamas não eram apenas bonitas, mas era dito que rivalizava as dos dragões. O semi-humano em questão, além de possuir uma resistência mágica de alto nível, era equipado com uma armadura de escamas encantadas. Apenas com seu fator de proezas de guerreiro, tal ser era bem qualificado como a entidade mais poderosa nas Abelions Hills. Colinas de Abelions. Seu nome era Roshu, da raça Nagarajá, e ele foi apontado como comandante deste destacamento, pelo imperador demônio Jadalbot. Descansando ao lado dele, estava o poderoso Tridente of Dehydration. Tridente da desidratação. O qual era famoso como sua arma primária. Vaija, se dirigindo a Roshu em um tom submisso, o pergunta, por que eles ainda não estavam atacando. Já haviam se passado 3 dias inteiros, desde que eles alcançaram a cidade, cuja deplorável resistência humana tinha recuperado, mas nenhum conflito surgiu desde então. Vaija continua, dizendo saber que as muralhas feitas pelos humanos eram bem problemáticas, mas contra o gigantesco exército que eles tinham, não deveriam ser de forma alguma um problema. Isso era uma verdade, especialmente para os membros da aliança, que poderiam ignorar completamente a existência das muralhas. Por isso, não deveria haver dificuldade alguma, se tais indivíduos fossem cuidadosamente conduzidos. Vaija pergunta se eles estão assustados.
Roshu o chama pelo título de Vaija. Demon Clave. Garra do demônio. Isso fez uma expressão cruel florescer em Vaija. Ele passou seu olhar pelos membros presentes à sua volta, antes de o retornar para Roshu. O título, Demon Clave, era bem conhecido por todos os lados, há mais de 200 anos. Mas isso não era graças aos Zhuastias serem uma raça com uma longa longevidade, mas sim, pelo título ter passado através das gerações. Vaija herdou o título de seu pai, mas sabia que ainda era inapropriado para ele no momento. Por isso, ele desejava construir sua reputação, nas batalhas que virão. Já que ele ainda não pôde provar sua força, como um legítimo herdeiro, para o mundo. No máximo, havia vencido alguns fracos, que não podia nem mesmo aguentar um único golpe, de seu machado de 2 mãos, Blader de Ving, asa laminada. Vaija não podia permitir que essa guerra terminasse, enquanto era conhecido apenas como um mero peão do Arquis-Demônio Jaldabaoth. Ele precisava encontrar algum caminho, para fazer seu nome, como um guerreiro, conhecido, e a hora era agora. Contudo, Roshu ainda não pretendia atacar, o que causou insatisfação em Vaija, que continuou. Dizendo que ouviu dizer que o grande rei costumava segurar essa cidade, e o pergunta se Roshu estava com medo, apenas porque o inimigo tinha alguém que poderia derrotá-lo. O grande rei, Buzer, que liderou os Balfolk para a grandeza. Ele era um dos 10 melhores semi-humanos na aliança, e Vaija estava confiante de que se manteria de pé contra ele, mesmo Buzer tendo uma arte marcial irritante que quebrava armas. Isso o deixava claro, que alguém que pudesse derrotá-lo, seria um oponente formidável. Vaija diz que iria lidar com ela, e pergunta novamente, por que eles ainda não estavam atacando. Vaija pensava que só poderia haver uma pessoa que pudesse derrotar o grande rei, e ela deveria ser a famosa paladina dos rumores. Ele esboçou uma imagem borrada de uma paladina, com uma espada brilhante, em sua mente. Roshu responde, dizendo que o fato dele, um comandante, o dizer tais coisas, mesmo tendo chegado atrasado, e sem ao menos ter dito uma palavra de desculpas a ele. Roshu pausa, mas continua, pedindo para que ele não fique tão animado, pois já sabia. Roshu acena de forma desleixada, e alguém até então em silêncio, diz que, filhotes ignorantes fazem muito barulho, quando não sabem de nada. Tal indivíduo, rindo em silêncio, tinha 4 braços, e era a rainha dos magelos, Nasrenia Bertkuru, conhecida como Iseflamitunder, algo como, trovão de fogo-gelo. Ouvir isso fez Vaija enrugar as sobrancelhas, pois mesmo sentindo que poderia triunfar numa batalha melee, Nasrenia era uma perita em magia, então, havia um certo medo de que ela pudesse virar a mesa sobre ele, de uma maneira inesperada, caso chegassem a lutar. Mas mesmo assim, ele, como herdeiro do nome Demon Clave, não poderia encontrar seus ancestrais, se ele humildemente deixasse alguém chamá-lo de filhote. Por isso a responde, dizendo que sendo assim, e as bruxos velhas que gostam de folgar, causando problemas para o resto deles. Os magelos viviam bastante, mas considerando o que ouviu sobre ela, quando ainda era uma criança, Nasrenia deveria estar mais do que na metade de sua expectativa de vida. Ele não poderia dizer sua idade, baseado em sua pele, graças aos cosméticos que cobriam a face dela, mas já que ela cobria com maquiagem, significava que ela também percebeu isso. Além do mais, havia uma fragrância floral que a cercava, e Vaija achava que era apenas um sinal do perfume que Nasrenia usava para mascarar seu fedor de velha. Nasrenia estreitou os olhos, fazendo um arrepio congelante pairar sobre Tenda. Isso era físico, e não um fenômeno psicológico. Vaija endireitou-se, perguntando se ele devia estar falando a verdade certo. Mesmo a parte inferior dos Zhuastias não sendo uma bonita decoração, mas algo que possuía uma destreza de uma besta, e poder explosivo, ele não se agachou, porque queria apresentar-se como aquele que estava na vantagem, que simplesmente estaria cedendo a iniciativa para sua oposição, pois se agachar, fazia parte de seu estilo de luta, que o permitia fazer uso total de suas habilidades físicas. Nasrenia o responde, perguntando se isso não era um assunto para se meter, por isso, ela deveria ensiná-lo a se dirigir com respeito às damas, pois esse também era seu dever, como sua anciã. No meio desta tensão, a voz de Roshu soou, pedindo para que eles se contenham, já que esse era o conselho de guerra, então, se eles continuarem causando problemas, ele seria obrigado a reportar para Jaldabaoth. Tendo dito o nome de seu superior absoluto, os dois não tiveram escolha além de recuar, mesmo que ainda assim, continuavam se encarando, como se dissessem, isso ainda não acabou, ou, pode vir vovó. Roshu diz não poder ajudá-los com isso, mesmo sendo muito forte, mas que os dois deveriam saber o significado de trabalhar junto.
Nisso, um semi-humano símio, com pelos brancos zombou de Roshu, dizendo que ele também não tinha o direito de comentar sobre os outros. Roshu diz ser verdade, mas então se vira para Vaija, dizendo que sobre a pergunta do Demon Clave, não era por estar com medo, pois o grande rei era um indivíduo valente, mas todos ali presentes eram seus iguais, ou ele estava errado. Roshu olhou para Vaija e Nasrenia, e então para os 3 restantes. Os 3 restantes eram Hariza Ankara, um semi-humano coberto por um longo pelo branco, que parecia um símio. Usava uma armadura dourada encantada. Ele era o rei dos Stone Eaters, comedores de pedra. Sendo um espécime superior de sua raça, ele e outros como ele, ganharam várias habilidades especiais, por comer minerais crus. Por exemplo, por comerem diamantes, eles podiam ganhar temporariamente a resistência a dano físico, que poderia apenas ser ultrapassado por ataques de concussão. Usualmente, apenas 3 dessas habilidades poderiam estar ativas de uma vez, mas ele poderia estocar muito mais do que esse número. Essa era a razão pelo qual ele era chamado de mutante. Ectovages Ahagara. Ele era o general da raça Orthrous. Vestia uma armadura esculpida, e seu capacete era igualmente ornado, além de sua lança, que estava atrás dele. Ele havia sentido anteriormente para Vaija, mas não era em respeito por suas habilidades, e sim para a espécie dos Zuastia como um todo, sendo essa a razão que desagradou Vaija. Mesmo assim, ele não poderia simplesmente desafiar Ectovages para um duelo, e provar sua força, pois certamente ele venceria, já que Ectovages não ganhou sua fama através de sua força individual, mas por ser um renomado general que podia triunfar, mesmo tendo 1/10 das forças do oponente. Ou seja, as mesas seriam viradas, uma vez que chegasse a uma batalha em massa, por isso, seria extremamente vergonhoso para Vaija se vangloriar de sua força pessoal, sabendo disso. Sendo essa a razão do porquê era difícil para Vaija lidar com os Orthrous. Noar Praksha. Da mesma espécie que Vaija, um Zuastia. Ele era conhecido como Blacksteel. Aço negro. Noar era uma raridade entre os Zuastias, que muitas das vezes eram conhecidos por suas habilidades físicas, e por lutarem com força bruta. Mas para Noar, surpresa e furtividade eram suas marcas registradas, de suas temidas técnicas assassinas, que ele as usava ocultamente, para se livrar de sua oposição. Seu apelido foi marcado, graças à sua vontade inabalável e sua determinação para eliminar a presa. Vaija não pensava que perderia para eles, mas seriam oponentes problemáticos, em um combate direto. Roshu então diz que, voltando ao tópico deles não estavam atacando, era graças às ordens que receberam de Jadalbaoth, da cidade de Rimo. Vaija ficou surpreso, e o pergunta se foi assim que aconteceu. Ele perguntou, devido ao fato de que Roshu era a única pessoa nesse exército de 40.000 que entrou em contato direto com Jadalbaoth. No tempo em que os outros foram convocados para a cidade de Kalinsha, seus homens já estavam em ordem de luta, e esperando para avançarem. Já o Dabaoth se teletransportava constantemente entre as múltiplas cidades, então haviam poucas oportunidades de receber instruções dele em pessoa. Roshu responde que Jadalbaoth disse para dar um tempo de vários dias, para os humanos que ocupam a cidade. Vaija pergunta o motivo, e Roshu diz que segundo Jadalbaoth, era para assustá-los. Pois na cidade, há menos de 10.000 pessoas, sendo ainda menos, as pessoas que podem lutar, contrastando com eles, em que todos, seus 40.000, podiam lutar. Roshu pergunta a Vaija, quanto medo ele acha, que os humanos escondidos na cidade terão. Vaija diz entender, que então era assim, e que Jadalbaoth-sama era verdadeiramente temível. Roshu ri, dizendo que era isso mesmo, e que com isso dito, ele também entendia como Vaija estava se sentindo, mas que a questão agora, era quanto tempo mais, deveriam dar aos humanos. Ou melhor, eles poderiam decidir exatamente quantos dias dariam, mas dito isso, eles deviam ter 2 meses de rações estocadas, só que não seria bom dar todo esse tempo aos humanos. Vaija pergunta se era, porque eles precisavam lidar com os prisioneiros. Já que sobraram apenas 10.000 semi-humanos, para manusear a quantidade esmagadora de humanos capturados. Mesmo os semi-humanos sendo mais fortes, a quantidade era uma qualidade, de certa forma, e muito provavelmente, não conseguiriam lidar, caso ocorresse revoltas ou insurreições. Roshu diz que era precisamente, e por isso, os juntou, a fim de esclarecer os planos futuros. Ele pessoalmente, achava que poderiam se mover após alguns dias, e então, terminar as coisas. Nisso, Roshu pergunta se alguém discorda. Nenhum dos semi-humanos presentes, inclusive Vaija, discordou dele. Roshu diz estar tudo bem, e assim, iriam atacar a cidade em 2 dias, e até lá, continuariam a observá-los. Pois, havia a possibilidade de um contra-ataque inimigo, mesmo eles achando muito improvável.
Com isso, eles começaram a decidir o que fariam com os humanos que trouxeram juntos. Alguns semi-humanos se alimentavam de humanos, e tais espécies preferiam comida fresca. Os Joastia não tinham preferência particular por carne humana, eles até iriam preferir carne de boi ou de cavalo, porém, muitos deles iriam preferir carne humana fresca, do que carne seca. Em contraste com isso, Nasrenia tinha um olhar de repulsa em seus olhos, talvez porque Magelos não comiam humanos, devido ao fato de serem visualmente parecidos. Nisso, eles decidem que no dia seguinte, iriam matá-los e comê-los em frente à cidade, pois isso deveria aterrorizá-los ainda mais. Alguém até sugere declarar sobre o ataque, mas Vaija interrompe, dizendo que não havia necessidade de pressioná-los tanto, perguntando o que aconteceria se eles decidissem se entregar. Ele achava mais divertido lutar apenas se eles tivessem esperança, pois lutariam com todas as forças. Pois para Vaija, nada era mais chato do que matar alguém que já perdeu a vontade de viver. Roshu disse isso mesmo, e que também havia outro ponto importante. Era uma ordem de Jadalbaoth, que eles não deveriam matar todos, mas deixar alguns poucos escaparem. Portanto, seu plano era matar todos guardando o portão oeste, do lado do acampamento semi-humano, e perseguir aqueles cuidando do portão leste. Nasrenia diz que, em outras palavras, qualquer um deles, que atacar o portão leste, precisaria controlar seus homens firmemente, pois caso contrário, daria a impressão de ser um completo massacre. Nisso, todos olharam para um indivíduo, provavelmente Hariza Ankara. Ele diz entender, mas pergunta se Navon iriam se importar dele levar seus parentes com ele. Roshu pergunta se ele iria deixar alguns mensageiros, e Hariza responde que sim, certamente, pois nesse caso, ele e Ktovages seriam os responsáveis pelo portão leste. Então, Roshu diz que, depois disso, eles precisariam de algumas pessoas no portão norte-sul, para aplicar neles uma pressão. Mesmo não havendo a necessidade de tomar esses pontos, eles ainda deveriam matar o número apropriado de defensores neles. Por isso, Roshu gostaria de enviar alguns lutadores de longa distância para esses dois pontos. Das 3 pessoas presentes, que eram adaptados a combate de longa distância, Roshu escolheu o silencioso Joastia. Roshu o chamou pelo nome, e Muad'Praksha apenas respondeu, entendido. Assim, Roshu continuou dando as ordens, em que os restantes irão para o portão leste. Pois mesmo achando que não haveria chance deles exibirem suas habilidades, ele ainda deixaria para eles qualquer oponente forte que aparecer, já que afinal, ele ainda precisava comandar um exército inteiro, e por isso, não conseguiria estar na linha de frente. Os 3 semi-humanos restantes, com Vaija incluso, assentiram com suas cabeças. Com isso, Roshu finaliza dizendo que, já que chegaram a um acordo, eles iriam atacar a cidade em 2 dias, e esperava que eles descansem e juntassem suas forças, antes dos humanos uivarem em desespero. Fim. É isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, e assim se inicia o volume 13. Mas infelizmente só vai iniciar a guerra na parte 3, mas amanhã vai ter a parte 2, pois eu só lancei 3 vídeos na semana, já que tive uns problemas, por isso, estou repondo no final de semana. Então se puder me ajudar deixando o like, compartilhando, e se inscrevendo no canal, vai me ajudar bastante. Além disso, gostaria de agradecer a todos os que estão se inscrevendo, pois o canal já passou dos 500 inscritos, e isso me deixou muito feliz, de verdade. Muito obrigado a todos. Então é isso, fico feliz que tenha assistido até o fim. Obrigado por sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.